Fala galera, bem-vindos ao canal. Eu sou o Thiago E eu sou o Osmar. e vamos reagir ao que hoje, Osmar? Cara, a gente vai reagir ao canal do Não Adivinho, a treta da Bianquinha e Super Xandão. Cara, essa treta aí tá É do que falar, pior do viu? que você parece. Só se fala nisso no Brasil. A Lá na obra, meu amigo, internet, na obra nossa, só fala disso. não tem outro assunto lá, é só Bianquinha e Xandão. Então, bora reagir ao vídeo. A gente vai deixar o link do canal dele aqui embaixo e bora começar. Durante Bora. séculos, reis, guerreiros e homens considerados praticamente invencíveis acabaram descobrindo que força, poder e inteligência não são suficientes para proteger alguém das próprias fraquezas. Adão tinha um paraíso inteiro, mas, segundo a narrativa bíblica, terminou expulso do Éden depois de comer o fruto oferecido por Eva. Sansão derrotava exércitos com as próprias mãos, mas revelou a Dalila o segredo de sua força e terminou traído, cego e aprisionado. Salomão ficou conhecido como o homem mais sábio de seu tempo, mas teria se afastado dos próprios princípios, influenciado por seus inúmeros relacionamentos. Homens poderosos que pareciam indestrutíveis, mas acabaram encontrando seu ponto fraco justamente em uma mulher. Séculos se passaram. Os impérios mudaram e as redes sociais substituíram os antigos palácios. Mas a pergunta continua sendo a mesma. Até o homem mais disciplinado pode perder tudo quando acredita estar no controle? Super Xandão construiu sua imagem defendendo força, família, disciplina e valores conservadores. Só que uma brincadeira envolvendo Bianquinha começou a crescer, atravessou os limites da internet e terminou com acusações que podem colocar em Público dúvida dele, né? justamente tudo aquilo que ele sempre Pois é. pregou. Primeiro, Molecada. Xandão acusou Bianquinha de desrespeitar seu casamento. Depois, ela reagiu, dizendo possuir conversas privadas, áudios e comprovantes que mostrariam uma história completamente diferente nos bastidores. É, também foi Agora, pra o outro homem que nível, sempre né? se apresentou Pois é. como um exemplo de controle pode estar diante da mulher capaz de derrubar toda a sua reputação. Mas será que Bianquinha realmente tem provas para desmascarar Super Xandão? Ou tudo não passa de uma tentativa perigosa de transformar insinuações em verdade? Meu nome é Marcelo Milos e depois da vinheta você vai descobrir como uma simples brincadeira de internet se transformou em uma guerra de acusações, ameaças e supostas provas que podem colocar um casamento e uma reputação em risco. Conheça os dois lados dessa história e Eu tire gostei dessa as suas foto, próprias velho. conclusões. Uma produção do News Adivinho. Ou Cara, eu produção gosto do do canal Não dele. Adivinho. Esse é o Não Ao longo Adivinho, da história, né? grandes líderes foram News é derrotados em guerras, traídos por aliados, derrubados por rivais ou destruídos pela própria ambição. Mas também existem aqueles personagens cuja ruína ficou eternamente associada a uma mulher. E talvez o exemplo mais conhecido seja o de Sansão. Segundo a narrativa bíblica, Sansão possuía uma força extraordinária e parecia praticamente impossível de derrotar. Os filisteus tentaram vencê-lo diversas vezes, mas nenhuma arma funcionava. Nenhum exército conseguia pará-lo. O problema é que Sansão revelou seu maior segredo para Dalila. Depois de insistir várias vezes, ela descobriu que a força dele estava ligada ao cabelo, que nunca havia sido cortado como parte de um voto religioso. Enquanto Sansão dormia, Dalila permitiu que seus cabelos fossem cortados. Sem a mesma força, ele foi capturado, teve os olhos arrancados e virou um prisioneiro daqueles que antes não conseguiam sequer se aproximar dele. Salomão também parecia inalcançável. Conhecido por sua sabedoria, riqueza e Pegando as poder, o rei novelas teria da construído um dos Record maiores tudinho. impérios de sua época. Mas segundo a Bíblia, suas muitas mulheres estrangeiras acabaram influenciando suas escolhas religiosas, levando-o a se afastar dos princípios que deveria representar. E existe também, é claro, Adão, que na interpretação mais popular da história aceitou o fruto oferecido por Eva e terminou expulso do paraíso junto com ela. Embora a responsabilidade tenha sido dos dois, a narrativa atravessou milhares de anos como mais uma representação do homem que abandona uma regra fundamental diante de uma mulher. O ponto não é culpar mulheres pelas escolhas dos homens, muito pelo contrário. Sansão decidiu revelar seu segredo. Salomão escolheu abandonar aquilo que pregava. Adão também escolheu comer o fruto. A mulher pode até aparecer como parte da história, mas a queda acontece quando o próprio homem traz seus princípios. E é justamente por isso que a treta entre Super Xandão e Bianquinha chamou tanto a atenção. Super Xandão não é apenas mais um influenciador envolvido em uma fofoca Cara amorosa. Grande parte de sua imagem foi construída sobre valores como autocontrole, masculinidade, casamento, respeito e fidelidade. Ele se apresenta como alguém que não sucumbe às tentações comuns, que entende a importância da família e que possui princípios muito bem definidos. Porque eu não me conformo com uma menina de 22 anos. Tem a vida inteira pra frente ainda. Como que pode 22 anos, irmão? Caramba, irmão. Eu fico imaginando se fosse uma filha minha. Você tem noção que desgraça que é isso, irmão? A mulher simplesmente vai lá, ela recebe 10 milhões, fica pelada e simula isso lá. Explícito. O que é isso aí? Não é? Ah, não, mas isso é arte, Super. É arte do diabo. Você quer chamar de arte? Você é gosta uma dessa arte, arte? se prostituir. Só que Nossa, agora a parece Bianquinha afirma comprometido. possuir registros que podem mostrar uma postura muito diferente quando as câmeras estavam desligadas.
Super Xandão se tornou conhecido na internet por seu jeito exagerado, pelos discursos sobre força, academia, disciplina e por uma série de expressões que rapidamente viraram memes. Com o tempo, ele deixou de ser apenas um personagem curioso das redes sociais e construiu uma comunidade extremamente fiel. Por seus seguidores, Xandão representa um homem que não tem medo de defender aquilo em que acredita. Seus posicionamentos frequentemente envolvem valores tradicionais, críticas ao comportamento de outros influenciadores e a defesa da família. Embora nem tudo o que ele fala deva ser interpretado literalmente, existe uma imagem pública muito clara em torno dele, a de um homem comprometido, conservador e fiel aos próprios princípios. Do outro lado está Bianquinha, uma streamer conhecida justamente por seguir um caminho quase que oposto. Ela costuma falar sem muitos filtros, faz brincadeiras de caráter sexual e transforma situações Muitos, né, Osmar? constrangedoras em entretenimento. Seu conteúdo também passou a explorar cada vez mais esse lado provocativo, bicho, mudou, atraindo velho. um público que acompanha suas lives, doações assim? e conteúdos exclusivos. Portanto, Esses ninguém últimos ficou tempos, exatamente surpreso Tem shorts dela fazendo coisa pro punheteiro. Pois é, mas eu acho assim, é o gado dela, né, velho? Ela ganha dinheiro desses gados. Os caras pagam. Pois é. Quando Aí é Bianquinha que com superchat? É, superchat. começou a brincar com a aparência de Super Xandão. O problema é que ele é comprometido, e o que começou como uma zoeira aparentemente inofensiva acabou crescendo até atingir um ponto no qual já não era possível saber onde terminava o personagem e onde começava um possível interesse real. A aproximação pública entre os dois não começou com uma conversa direta ou um encontro. Ela nasceu daquilo que mais alimenta as confusões da internet, os cortes feitos pelo público. Seguidores de Xandão passaram a enviar vídeos de Bianquinha para que ela reagisse, Molecada. ao mesmo tempo os seguidores dela levavam até suas transmissões os comentários e reações de Xandão. Bianquinha agradecia, demonstrava vergonha e fazia algumas provocações. Xandão reagia aos vídeos e às montagens dando risada. Oi, Ah, meu amor, como é que você tá? Quem mandou isso aqui, cara? Nossa, mano. Não acredito que mandaram isso, velho. caralho, eu não Nossa, que esperava por isso, vergonha, cara. cara. Para estampar os NPCs. Caralho, ela mandou umas merdas. Bom dia, Cara, senhor. esse cara Qual é que é o muito seu filho da puta, Você velho. viu os vídeos do Asmir dela? ASMR, né, porra? É Asmir que fala, caramba. Aí que porra de Asmir? É, parece que chama Asmir, velho. É, o Xandão falou agora, é Asmir. Deus é mais. Só dá os defeituosos, irmão. Que isso, cara? academia e Ô, Bianquinha. Será que ele ouve uma CMR à noite? Faz isso aí, não. Isoladamente, aquela interação não parecia Ela grande falou coisa. Era ASMR, apenas uma mas streamer o- entrando ele na falou brincadeira Asmir. criada pelos seguidores e outro influenciador reagindo ao conteúdo que chegava até ele. Só que a internet raramente permite que uma brincadeira permaneça no mesmo nível. Quando o público percebe que dois personagens estão rendendo cortes, memes e visualizações, começa a forçar novas interações. Cada montagem precisa ser mais exagerada que a anterior. Cada reação precisa produzir um momento ainda mais chamativo. Não sabendo que Xandão era comprometido, ela continuou fazendo comentários e brincadeiras. O público naturalmente fez montagens colocando os dois juntos. Algumas dessas edições chegaram até o próprio Xandão, que reagia, dava risada. Esse detalhe se tornaria extremamente importante depois, porque Xandão não havia iniciado as brincadeiras e E você, se fosse no seu caso, Osmar, você que é um cara comprometido, Cara. você teria cortado no começo? Lógico, velho. Eu não sou doido. Eu tenho que pregar o respeito. E outra, minha mulher. Pô, se ela vê que eu tô fazendo brincadeirinha com outra, velho, lógico que ela ia ficar desconfortável também, né, velho? Não, Pô, sim. os dois é famoso. Não é Sim. difícil achar um pegar o contato do outro, cara. Ela Cara, fala, "Ô, para com as brincadeiras e tudo mais. Moço, conversa privada, velho. Não precisa nem envolver ninguém. Ninguém vai nem ficar sabendo. É só parar de fazer. não, eu também Tipo, acho isso, A porque, por internet exemplo... é muito fogo de paia. Tá fazendo sucesso. Parou. Pode até surgir um alarde, velho. Mas passou uma semana, velho. Ninguém mais lembra. Foda-se, velho. Vida que segue. Sim, sim. Tinha que ter cortado no começo, né, cara? Eu também Pois acho é. isso. aparentemente não fazia investidas públicas contra a Bianquinha, mas também não estabeleceu um limite claro desde o começo. Ele poderia ter dito imediatamente que era comprometido e que não queria seu nome associado àquele tipo de insinuação. Poderia ter ignorado os cortes ou pedido que os seguidores parassem. Mas, ao rir das montagens, acabou transmitindo a impressão de que aquela zoeira era permitida. Inclusive, em uma dessas ocasiões, a foi própria isso. esposa de Foi Xandão liberdade, apareceu enquanto ele assistia a uma montagem Às vezes não foi envolvendo de Bianquinha. proposital. Entendeu? Mas... É só isso aí mesmo. O que tá acontecendo que eu escutei você falando que eu vou te matar? Ah, os caras fizeram uma música aqui, ó. Dá uma olhada. Cara, isso é foda, né, mano? A cara ficou Aí, sem rapaziada, graça. já sobrou pra mim, ó. Você não vai ligar isso aqui, não? Porra, é essa? Não. Ainda assim, o assunto continuou. E quanto mais Xandão É foda, reagia, velho. mais Bianquinha É parecia acreditar que complicado, também possuía liberdade para avançar. Tudo mudou quando Bianquinha resolveu comentar de maneira Essas explícita fotos sobre o dele. corpo de Super Xandão. Durante uma live, ela falou sobre as veias do influenciador, mencionou o uso de testosterona e insinuou como seriam também é outras doido, partes né, do velho? corpo dele. Cara, isso aí foi Imediatamente, demais, após mano. fazer os comentários, Mas ela ele reconheceu pensa que Xandão também, era né, casado e pediu que seus seguidores não transformassem aquilo em corte. Só que já era tarde.
Gente, vocês viram que o Super Xandão tá super veiudo? Eu acho que ele tá tomando muita texto. Ele deve estar uma besta enjaulada, com 1.500 de texto, cheio de Cara, como que vai veia. passar uma Você tem porra aquelas dessa? veias no braço, imagina em outros lugares, mano. O cara, mano, deve andar armado. A fala chegou até Xandão e dessa vez Nossa ele não riu. senhora. Nossa, O eu influenciador vergonha contou que alheia, estava não, assistindo sim, a um vergonha filme com a alheia, esposa mano. quando recebeu o vídeo. Disse que não exibiria as imagens em sua própria transmissão Ela porque não queria dar ainda mais passou do repercussão ponto ao demais, conteúdo. Em seguida, Que ela passou do Ela- ponto? Passou do. Sim, né? Falar aquilo lá é veiudo, cara, é Não, veiudo. uma coisa é você reagir à coisa da postagem dos caras lá. Outra coisa é você fazer É, velho, ela a falou. piada, entendeu? Sim. Se os outros fazerem, você Não, não o pode fazer problema nada, aqui é, entendeu? tipo assim, o cara é comprometido, né, velho? Ela tinha que se É, colocar no velho. lugar da esposa do cara. Pois é, ela não se colocou hora nenhuma. É, ela pensou só nela, né? No veiudo. afirmou não conhecer Bianquinha pessoalmente e saber apenas algumas coisas sobre ela por meio dos próprios seguidores, mas deixou claro que considerava aquela fala uma enorme falta de respeito. Para Xandão, Bianquinha não havia desrespeitado apenas ele. A principal pessoa atingida seria sua esposa. Eu tava lá Sim. vendo filme com a minha esposa, aí mandaram pra mim aqui o vídeo da Bianquinha. Eu não vou reagir aqui ao vídeo na live, porque eu não quero ficar dando ibope pra isso daí. Eu não sei quais foram as intenções reais dela gravando aquilo. Eu não conheço nada da Bianquinha. A única coisa que eu conheço dela foi o que vocês falaram pra mim na live, que ela é uma menina que tem vários problemas pessoais. Reagi aqui uma vez a um vídeo do próprio pai dela, desrespeitando ela. Eu lembro que vocês falaram que ela tem um problema com casa de aposta. Parece que ela devia em casa de aposta, né? É até aí que eu sei. Nunca parei pra assistir uma live dela, não sei exatamente que tipo de conteúdo que ela propaga lá. Agora, falta de respeito, principalmente de quem tá fazendo a live, aí já não dá pra aturar, certo? O que ela fez foi uma baita falta de educação, falta de respeito com todo mundo que tava assistindo ela, falta de respeito comigo e com a minha esposa, em primeiro lugar. Ela foi, Sim. assim, de um tremendo mau gosto. Deveria saber, não sei se sabia que eu sou um cara casado. Uma coisa é uma pessoa reagir, às vezes, a algum pix que mandam pra ela, mencionando meu nome, e a pessoa saber brincar com aquilo que pode brincar. Outra coisa é brincar com fazer brincadeiras de caráter sexual, coisas de lascívia, essa coisa nojenta, com pessoas que são casadas, né? E mesmo se eu não fosse casado, aquilo lá é uma coisa que não faz o menor sentido. Eu não sei se ela fez aquilo muito querendo só nada a chamar ver, né, atenção cara? mesmo, a qualquer custo, Sim. ou se ela tava aparentemente bêbada, que é a sensação que eu tive quando eu vi o vídeo, né? Ela não parecia estar normal. Eu levo tudo isso em consideração, mas nunca utilizaria isso como desculpa. Erro é erro. O argumento dele parecia bastante simples. Uma coisa seria reagir a uma brincadeira criada pelo público, outra completamente diferente seria uma mulher fazer comentários sexuais sobre um homem comprometido, sabendo que ele possui uma esposa. Xandão ainda afirmou que mesmo se fosse solteiro, consideraria o comentário exagerado, já que ele e Bianquinha não tinham amizade, intimidade ou qualquer Sim, relação é. que justificasse esse tipo de liberdade. Ele também reconheceu que Bianquinha parecia alterada durante a transmissão, talvez por ter bebido, mas deixou claro que isso não poderia servir como desculpa. Na opinião dele, uma pessoa não ganha o direito de ultrapassar limites apenas porque estava sob efeito de álcool. Não é porque a Eu pessoa sei. tá alterada por estar bebendo que isso dá o direito dela fazer uma brincadeira daquele tipo, sendo que ultrapassa os limites de uma brincadeira normal com uma pessoa que ela nem conhece. Ela não me conhece, não conhece minha esposa, não temos amizade nenhuma, nunca conversamos nem nada. Então, assim, pô, isso daí foi uma baita mancada, entendeu? Apesar do incômodo, Xandão tentou encerrar sua resposta sem transformar Bianquinha em uma inimiga. Disse não ter nenhum problema pessoal com ela, desejou que melhorasse e pediu aos seus próprios seguidores que parassem de citar seu nome em outras transmissões. Também afirmou que os responsáveis por levar aquela brincadeira até a live de Bianquinha não poderiam ser considerados seus verdadeiros fãs. Qualquer pessoa que saia da minha live e vá pra outra live mencionar o meu nome pra induzir as pessoas a fazerem esse tipo de brincadeira não é um fã meu de fato. Não entende o que de fato se passa na live. O cara não presta atenção em nada do que eu falo, etc. Então não é uma pessoa que tá agindo de boa fé. Eu peço aí, por favor, que não façam mais esse tipo de coisa, que aquilo ali foi realmente ridículo. Naquele momento, a situação parecia resolvida. Bianquinha havia ultrapassado o limite. Xandão estabeleceu publicamente que não aceitaria mais as brincadeiras e a tendência seria cada lado continuar produzindo seu próprio conteúdo. Só que a resposta dele atingiu diretamente a reputação dela. Afinal, Bianquinha passou a ser vista como uma mulher que teria provocado sexualmente um homem casado sem receber qualquer abertura. E foi então que ela decidiu contar uma versão completamente diferente. Bianquinha começou sua resposta com ironia. Chamou Xandão de bastião da moralidade e questionou por que ele não havia Isso aí foi demonstrado foda. toda aquela preocupação com a esposa desde as primeiras brincadeiras. Segundo ela, se realmente considerava aquele tipo de interação um desrespeito ao casamento, deveria ter cortado os Pausa memes aí. desde o começo. Ó, vocês que gostam de Yasmin, ó. Cara, o foda desse argumento da Bianquinha é que ela usa o mesmo argumento que ela usou lá da vez do Felca. Se um é ruim, eu vou ser ruim também. Mas, cara, não é porque o cara fez uma cagada que você vai continuar fazendo cagada, cara. É Entendeu? complicado, velho. Moço, vamos dizer, supostamente que o Xandão traiu. Cara, mas o que tem a ver com o assunto dela ter falado aquilo dele, das veias? Tem nada a ver, cara. Ela agiu errado do mesmo jeito. Só que ela quer colocar, meio que amenizar a culpa dela, colocando a culpa em outra pessoa. Entendeu? Sendo que ela continua com a culpa dela naquilo, É, cara. eu acho assim, o certo era ter pedido desculpa. Ó, gente, eu me excedi. Cara, ninguém é perfeito. Todo mundo Não, faz todo mundo bosta, é, cara, todo ainda mundo mais na faz cagada, internet. velho. Todo mundo. Sim, Entendeu? sim. Você tem que ser humilde e
Falando, eu errei nisso, 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 e pronto, cara. É, se fosse eu teria pedido desculpa, se eu estivesse É, no lugar dela, a esposa do cara, Xandão, falou que nunca mais ia acontecer se eu isso e sei de uma pronto. suposta traição de algum conhecido meu, moço, eu vou lá, chega. Eu vou parar. Cara, é foda que é um assunto muito complexo. Mas você chega, você fala, você vai criar tumulto ainda, velho. Você vai expor a mulher que foi traída na internet. Imagina isso, velho. É Cara, complicado. não. Pra mim, ela errou 2 vezes. Fazer Não, isso. sim, realmente. Inscreva-se aí. Asmir? Ué, ué. Mas ele se inscreveu, cara, no Asmir. Será que ele vai escutar os vídeos à noite? Esse argumento, por si só, já levantava uma É discussão complicado, válida. né, Xandão véi? tinha o direito de É estabelecer doido, um velho. limite no momento em que se sentisse incomodado. O fato de ter rido de brincadeiras anteriores não significava que precisaria aceitar qualquer Ela comentário para passa sempre. dos Ao limites mesmo no tempo, alguém comentário, construiu né, isso sua é imagem em fácil, torno fácil. do respeito ao casamento deveria ter percebido antes que aquelas montagens poderiam incomodar sua esposa. Bianquinha, porém, não parou nessa contradição pública. Ela disse que Xandão também fazia brincadeiras envolvendo outras mulheres e citou uma streamer chamada Carol Baldes. Até então, a discussão ainda estava restrita ao conteúdo exibido nas lives. Eram cortes, montagens, reações e interpretações sobre risadas. Mas então, Bianquinha afirmou possuir algo que poderia mudar completamente a história: conversas privadas. Segundo ela, Xandão havia conversado diretamente com ela fora das transmissões. Bianquinha perguntou como poderia saber que ele pretendia comparecer a um evento da Growth. Depois citou informações supostamente privadas sobre Jaque, companheira de Xandão, que ficaria alguns dias na casa da mãe. Também mencionou doações enviadas por meio de um sistema que transformaria criptomoedas em transferências feitas por terceiros. Super Xandão, o herói e o bastião da moralidade, o nosso grande Cristo que retorna, sempre respeita muito a sua esposa, mas se eu fosse a esposa dele, eu não gostaria dessas brincadeiras, já desde o início. Ia vir pro evento da Growth, não ia, ô Xandão? Como é que eu sei disso? Você ia vir no evento da Growth. A Jaque ia ficar na casa da mãe dela, não ia? Então, sua esposa sabe que você faz essa parte de cripto pra Pix? Eu também tenho. O CryptoPix faz isso. Você manda em cripto e vira um Pix de terceiro. A partir daquele momento, já não se tratava apenas de uma discussão sobre quem havia exagerado em uma brincadeira. Bianquinha estava insinuando que Xandão possuía uma postura diante do público e outra completamente diferente nas conversas privadas. Ela ainda afirmou que ele havia tentado esconder a própria identidade, mas cometido um erro fundamental. Não sabia que ela gravava tudo utilizando um segundo aparelho. Era como se Bianquinha estivesse avisando que conhecia o segredo de Sansão, mas ainda não havia decidido se cortaria seus cabelos. Em outra transmissão, Bianquinha decidiu aprofundar as acusações. Ela live afirmou que ainda, Xandão né, havia cara? apagado mensagens e o desafiou publicamente a processá-la. Segundo ela, um processo poderia obrigar as partes a discutir justamente o conteúdo das conversas que ele supostamente tentava manter escondido. Duvido que ele me processe. Pode me processar, Xandão. Pode me processar. As conversas estão aqui nesse negócio gravado. Pode me processar. Cuidado. Você vai processar e você vai perder o seu casamento. Pode me processar. Fica à vontade. Vambora. Bianquinha alegou que o perfil anônimo teria enviado doações e mantido contato com ela. Disse que pediu algumas provas para confirmar a identidade da pessoa, como uma fotografia específica e um áudio pronunciando determinada frase. Segundo ela, esses materiais teriam sido enviados. A streamer também afirmou que o homem por trás do perfil teria dito que estava interessado nela, mencionando então uma crise no próprio casamento e falando sobre uma possível separação. É importante deixar uma coisa absolutamente clara: todas essas acusações feitas por Bianquinha, os trechos exibidos durante as transmissões, podem alimentar suspeitas, mas com aquilo que foi apresentado publicamente até agora, não é possível confirmar de maneira independente que todas as contas, mensagens, áudios e pagamentos realmente pertenciam a Super Xandão. A identidade por trás de um perfil anônimo é justamente o ponto central de toda a história. Bianquinha garante que possui elementos suficientes para comprová-la, mas uma ligação, por mais detalhada que seja, ainda não deve ser tratada automaticamente como fato. Segundo a versão dela, as conversas aconteciam por aplicativos como o Telegram e o WhatsApp. Algumas mensagens seriam autodestrutivas, motivo pelo qual ela teria utilizado um segundo iPhone para filmar a tela do primeiro. Tiago do Tiazão. Ó, áudio do Tiagão, tá? Foto narrando com mulher, beleza? Lembra? Não lembra? Eu tenho. E mais uma coisa, os Pix do Laranja, beleza? Vamos ver, vamos rastrear quem é essa pessoa que fez os Pix. Vamos rastrear de onde veio esse dinheiro. Pode ser? Você não me conhece, você só quer sexo. Até aí, eu acho que as meninas estavam falando mal de mim no TikTok e deveriam repensar, né? Porque elas não sabiam a realidade. Então essa situação não vai rolar, porque até então ele queria pegar. E eu falei, eu não sou uma mulher de troca. E aí, ele apagou tudo, tá? Apagou tudo. E no dia seguinte, teve o surtinho na live dele, onde ele fala, estava assistindo um filme com a minha esposa. Ela também contou que durante a live, na qual fez o comentário sexual sobre Xandão, estava bebendo e havia ligado para um ex-companheiro. Nesse momento, o suposto perfil de Xandão teria demonstrado ciúmes, pedido que ela desligasse a ligação e exigido que falasse sobre ele. Bianquinha Loucura, mano. afirma que respondeu que não falaria de graça. Aquela live alcoólica, além de estar alcoólica, eu liguei pro meu ex, pro Jovirone. Eu liguei pro meu ex e ele ficou com ciúmes e falou, desliga do ex, fala sobre mim, fala sobre mim, fala sobre mim. E aí eu fiz aquele comentário, eu falei, não vou falar sobre você de graça. E aí ele me mandou uns 700, 800 reais pra eu falar algo dele. Eu tenho dinheiro. O Everton tem a conversa do Laranja. Se essa versão for verdadeira, a fala que Xandão apresentou como um ataque inesperado não teria surgido espontaneamente. Ela teria acontecido depois de uma sequência de contatos privados e de um pagamento feito justamente para que Bianquinha mencionasse seu nome. Essa é a acusação que pode provocar o maior estrago na reputação dele, porque a resposta pública de Xandão foi pausa aí. construída Pra ver se eu tô entendendo. No caso, um Laranja, por parte do Xandão, mandou
um Pix pra Bianquinha falar do Xandão. Supostamente. Cara, mas será? Ah, não sei. Cara, mas é complicado, porque É muita assim, eu acho suposição, que ela velho. tinha que chegar e ligar. Se ela tivesse o contato, ele ligava pra ele. Entendeu? É muita suposição, velho. Beleza, mas, moça, a internet tem muita gente maliciosa, velho. Pode ter Tem, gente pode pra ter sido outra forjar. pessoa. Moço, forjar. Hoje tem IA que refaz A voz, né, velho? imagem, vídeo. Sim. Cara, a primeira decisão que a pessoa faz é jogar na internet, cara, pra mais gente ver. Sinta certeza, Sim, eu cara. acho que tinha que É ter um tiro ligado no pra ele no pé, privado, velho, se tivesse o contato dele. velho. Meu Deus, cara. Sobre a ideia de que ele Complicado, praticamente mano. não conhecia a Bianquinha e não compreendia porque ela havia feito aquele comentário. Se nos bastidores ele realmente conversava com ela, fazia doações escondidas e pedia que ela falasse sobre ele, a indignação pública poderia parecer uma tentativa de se proteger depois que a brincadeira chamou a atenção de sua esposa. Por outro lado, se Bianquinha não conseguir demonstrar que Xandão controlava o perfil, toda a narrativa pode desmoronar. Bianquinha afirmou possuir registros em diferentes plataformas, áudios, mensagens, imagens, informações sobre pagamentos. Disse ainda que seu advogado poderia solicitar dados capazes de identificar a conta responsável pelas doações. Então, se ele quiser me processar, fica à vontade. Lembrando que a gente já tem todos os dados, tanto não só do bagulho, não adianta usar VPN, nem cripto, nem nada. Na própria Twitch a gente já gravou o negócio, a gente consegue informar os dados. Então, a gente tem as conversas dele, tanto em Twitch, tanto em Tem WhatsApp, como quanto no rastrear Telegram. cripto? A gente tem todas essas partes. Cripto? Não sei, cara. Então, é isso. Eu não vou atrás, só tô dando o meu lado. Mas ela não divulgou tudo. A streamer adotou uma estratégia bastante calculada. Disse que somente apresentaria o material completo se Xandão autorizasse ou voltasse a acusá-la de mentir. Caso ele permanecesse em silêncio, ela também deixaria o assunto quieto. Se ele falar, pode expor tudo, eu exponho tudo. Se ele falar, deixa quieto, eu deixo quieto, beleza? Só esse papo que eu tenho aí pra dar. Tava deixando quieto até eu queimar meu filme. Queimou meu filme? Então agora eu deixo na boca do Xandão. Xandão, você me permite, autoriza eu mostrar tudo ou não? Se você me permitir, eu mostro todas as conversas. Lembrando, só pra deixar você bem atento, esse celular consegue gravar o que tá nesse celular. Se eu vejo, esse celular também grava, tá bom? Esse ultimato colocou Xandão em uma situação extremamente complicada. Se ele responde dizendo que tudo é mentira e exige a publicação das provas, Bianquinha pode divulgar o conteúdo e provocar uma crise ainda maior. Se permanece em silêncio, parte do público pode interpretar essa decisão como medo de que as conversas apareçam. E se parte por um processo, a disputa pode sair das lives e entrar em um terreno no qual dados, aparelhos e transações eventualmente poderiam ser examinados. Só que o silêncio também não representa uma confissão. Xandão pode simplesmente considerar que continuar alimentando a discussão aumentaria ainda mais a exposição da esposa e do relacionamento. Também pode receber orientação jurídica para não responder publicamente. Portanto, qualquer conclusão baseada apenas na reação dele seria precipitada. O que existe até agora são duas versões. Xandão afirma que recebeu um comentário sexual inesperado de uma mulher com quem não possuía intimidade e que decidiu defender sua esposa. Bianquinha afirma que existia uma aproximação privada, que ele demonstrava interesse, enviava dinheiro escondido e somente resolveu atacá-la porque teve medo das consequências dentro do próprio relacionamento. Quem tá falando a verdade? Quando parecia que Super Xandão permaneceria em silêncio diante das novas acusações, ele resolveu se manifestar diretamente pausa nos aí. comentários do vídeo que publiquei sobre a treta em meu segundo canal. Em sua resposta, Thiago, Xandão negou completamente peraí. a versão Cara, mais uma coisa. Ela falou que foi o Laranja que mandou. Deu dinheiro pra ela falar sobre o Xandão, né? Sim. Mas ela sabia que o Xandão era casado. Sim. E ela escolheu, mesmo sabendo que o Xandão era casado, desrespeitar a mulher dele por dinheiro. Não Sim. muda o fato, cara, que ela fez cagada, velho. É isso que eu não tô entendendo. Cara, mas é só complicado. Porque ela pensou, parece que era um laranja, realmente, era uma pessoa que tava se passando pelo Super Xandão. Entendeu? E ela Nossa, velho. foi e acreditou, cara. Esse foi o problema. Cara, eu acho que, sendo verdade ou mentira, velho, tipo, ela tá errada de qualquer jeito, entendeu? Vamos tocar o vídeo aqui que tem apresentada por mais Bianquinha coisa. classificou toda a Vamos história chegar como no uma mentira. ponto. Segundo ele, nem mesmo seria possível compreender por que ela decidiu inventar algo tão grave e prejudicar a própria imagem dessa maneira. Xandão também reconheceu que cometeu um erro durante suas transmissões, mas esse erro não teve qualquer relação com conversas escondidas, interesses em Bianquinha ou doações feitas por perfis anônimos. Na versão dele, o problema foi ter dado liberdade demais para que seus seguidores fizessem montagens e brincadeiras envolvendo outras mulheres. Como parte desse público é formada por pessoas muito jovens e até crianças, ele tentava reagir às zoeiras dando risada, sem imaginar que elas poderiam ultrapassar os limites e provocar uma situação tão grave. Ou seja, Xandão admite que deveria ter interrompido as brincadeiras antes, mas nega que Tinha suas que ter risadas parado a fossem uma brincadeira desde demonstração o de começo, interesse hein? ou que Cara, eu existisse falo que alguma aproximação secreta entre os dois. O Ele foda não que pensou que ia virar chegar essa bola nesse de neve, ponto, né, Não tem velho? como o cara pensar no futuro desse jeito. Foi um erro que o cara cometeu por É ter visto saber o complicado. futuro, velho. Pô, cara, é foda, velho. Na internet você tem que andar sempre com a guarda alta, porque qualquer hora você pode levar uma cotovelada, velho. O É muito foda é doido. isso, hein?
Ele ainda classificou as acusações como uma mentira diabólica, disse sentir repulsa por toda a situação e afirmou que dar espaço para aquela história seria favorecer algo que considera maligno. Além de negar tudo, Xandão também sugeriu que eu não deveria continuar dando palco para Bianquinha. Apesar de reconhecer que a decisão sobre manter o vídeo seria exclusivamente minha, deixou claro que, na visão dele, repercutir as acusações ajudaria a espalhar uma narrativa completamente inventada. A manifestação é importante porque representa a primeira negativa direta de Xandão depois das falas mais graves de Bianquinha. Ele não confirmou as conversas, não reconheceu o perfil anônimo, não admitiu os pagamentos e negou que tenha demonstrado qualquer interesse pela streamer nos bastidores. No entanto, o comentário também não esclareceu individualmente os elementos citados por ela. Xandão não explicou, por exemplo, de que forma Bianquinha teria obtido informações sobre o evento da Growth, sobre a suposta viagem de sua esposa, sobre os materiais que ela afirma possuir em outro celular. Isso não significa que as acusações sejam verdadeiras. Quem acusa continua tendo a responsabilidade de apresentar provas claras e verificáveis, mas mostra que a disputa chegou a um verdadeiro impasse. De um lado, Bianquinha diz possuir conversas, áudios e registros capazes de identificar Xandão por trás de um perfil anônimo. Do outro, ele afirma categoricamente que tudo foi inventado e que seu único erro foi permitir que a brincadeira do público fosse longe demais. Agora não estamos mais diante de apenas insinuações sem resposta, temos uma acusação direta e uma negativa igualmente direta. Enquanto nenhum dos dois lados apresentar elementos definitivos, o público continuará no meio de duas versões completamente incompatíveis sobre a mesma história. Enquanto esse vídeo estava sendo editado, surgiu uma atualização importante que não poderia ficar de fora. Super Xandão ligou para Bianquinha durante uma transmissão ao vivo para negar as acusações e tentar esclarecer toda a história. A esposa dele, Jaque, também participou da conversa. Cara, isso foi estranho, mano. Durante a ligação, Xandão afirmou que todas as acusações eram falsas e levantou a possibilidade de Bianquinha também ter sido enganada por alguém que teria utilizado seu nome, suas fotos e uma imitação de sua voz. Bianquinha respondeu que acreditou estar conversando com ele porque o perfil enviou dinheiro, fotografias e um áudio dizendo exatamente aquilo que ela havia pedido. Então, mas eu queria entrar na sua live pra mostrar o meu rosto, pra não ter... Mas, de qualquer forma, Aham. o operador do segundo celular reserva eu posso mostrar na minha live, se for necessário, pra provar que sou eu mesmo, né, o Alexandre? Tudo que foi colocado aí é, obviamente, uma mentira. E eu não sei qual é a sua participação no todo a respeito disso. Eu não sei se você também foi enganada por esse cidadão aí, que eu não sei quem é que se passou por mim. Tá. De um jeito bem ridículo ainda, por sinal, né? Que tava na cara que não era eu. Eu não sei como que você pode ter acreditado nisso. Cara, não é uma mentira vinda de mim. Eu provei que se eu... Então eu tô sempre enganada, Xandão. A mentira não veio de você, mas você deu continuidade. Porque como é que eu ia saber que era verdade? A pessoa não... Xandão afirmou que, sem ter certeza sobre a identidade da pessoa, ela não deveria ter apresentado as acusações como verdade. Em seguida, reconheceu que errou ao dar liberdade demais para que seu público criasse brincadeiras envolvendo outras mulheres, mas negou que isso comprovasse qualquer interesse por Bianquinha nos bastidores. Meu erro foi ter dado muita liberdade pra essa galera fazer essas brincadeiras. Eu reconheço isso, já reconheci na live, isso foi um erro meu mesmo. A questão não é essa, a questão é que o que acontece na minha live, isso daí é responsabilidade minha. O que os outros criam usando IA, voz artificial, voz de mentira, é incontrolável. A conversa parecia caminhar para um acordo quando Bianquinha admitiu que poderia ter sido enganada. Ela pediu autorização para tomar medidas legais e tentar identificar quem controlava o perfil. Essa pessoa que cometeu esse crime, ela é a criminosa de fato. Sim, e por isso que eu quero ir atrás, porque eu também fui enganada, aonde você também me ofendeu por uma coisa que eu achei que fosse você, entendeu? Então, se essa pessoa, ela não é você, eu peço desculpa. Nossa, não. Eu acho que você também tem que... Eu vou processar, mas eu vou caçar, porque isso é fácil de pegar. Eu espero que você também procure quem é essa pessoa, pois essa pessoa tá se passando por você, tá mandando dinheiro e tá fazendo as pessoas falarem algumas coisas, entendeu? A conversa parecia caminhar para um acordo quando Bianquinha admitiu que poderia ter sido enganada. Ela pediu autorização para tomar medidas legais e tentar identificar quem controlava o perfil. Xandão concordou e afirmou que também pretendia descobrir o responsável. Bianquinha chegou a pedir desculpas caso realmente não estivesse conversando com ele. Xandão também pediu desculpas pelas brincadeiras feitas por seu público. Em resposta, Bianquinha solicitou que ele removesse o vídeo no qual a acusava de desrespeitar seu casamento, já que ela também poderia ter sido vítima. Porém, quando Jaque, esposa de Xandão, entrou na conversa, o tom mudou completamente. Jaque cobrou a remoção dos cortes nos quais Bianquinha falava sobre seu marido. Bianquinha respondeu que não controlava aquilo que terceiros publicavam e acusou Xandão de ter dado abertura para as brincadeiras desde o início. Então, Xandão, eu peço que, já que você pediu desculpas e agora você viu o meu lado, de que eu também fui uma vítima de uma pessoa que era se passando por você, eu peço que você tire aquele vídeo que você me fala que eu sou desrespeitosa, que você teve nojo, que você teve essas coisas do ar. Pois é um vídeo que é um calunioso, é uma difamação e fere minha honra também. Tira. Você consegue, então, dar um jeito de remover todos os cortes que tem de você falando do meu marido, veiudo, não sei o que, não sei o que lá? Isso não é verdade. Eu vou falar do mesmo jeito que o seu marido falou. Eu não tenho controle sobre terceiros. Jaque, eu vou falar a mesma coisa que seu marido falou. Eu não tenho controle sobre terceiros. As duas passaram a discutir sobre respeito e responsabilidade, Jaque questionou por que Bianquinha fazia comentários sobre um homem casado se não aceitaria o mesmo dentro de seu próprio relacionamento. Bianquinha respondeu que no lugar de Jaque cobraria do próprio marido que não desse liberdade para outras mulheres. Também citou as brincadeiras de Xandão envolvendo uma tal de Carol Baldes e Amanda Vettorazzo. Falei, peço desculpas, eu fui enganada.
Ô, calma aí, Gatona. Não vem se respeitar, não, caralho. Tava falando Tu normal, respeitou porra. todo Vai se mundo, fuder, porra. ô. Sodomita Tá achando que é fudida, quem, mano. caralho? Me Caralho, respeita, porra. favelada Olha lá, fudida. caralho. Quer o quê? Audiência? Ah, Porra. barraqueira do caralho. Olha quem fala que é Nossa. Pelo barraqueira. amor de Deus, mantém. Porra. Você não é o cristão? Mantém sua mulher no lugar, caralho. Olha lá, mano. Caralho, Nada a muito ver você maldita, cristão, essa mano. cobra do caralho, na moral. Vagabunda. A conversa Olha, terminou sem uma Johnny, conversa de definitiva sobre quem vagabunda, velho. Ela Meu Deus, perdeu cara. a Não, mas, a moço, compostura e tudo, mano. Tá Cara, errada. ela tá errada em tudo, cara. Moço, moço, ela foi enganada. Vamos Sim, dizer que. foi enganada. Parece que Cara, foi realmente, a- foi enganada. Cara, se ela foi enganada, velho, converse direto com o Xandão, cara. Ela não Ela tá não tinha que sendo ter te vítima, velho. Ela não disposto. foi vítima, velho. Ela expôs tudo pra internet, cara. Onde que ela tá sendo vítima disso, velho? Foi escolha dela, velho, receber Não, e live outra Pix. coisa, Foi escolha ela. dela receber o dinheiro, foi escolha dela falar. Alguém colocou Sim. uma arma na cabeça dela e falou, ô, você vai ter que fazer isso, 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 isso. Não, Ela na vai falar. cabeça dela, Não ela foi, pensou que o cara. Super Xandão tinha mandado pra ela R$ 800, sei lá quanto foi, e tinha falado pra ele falar do Ai, veiudo. moço, mas aí ela foi inocente Ela é demais, louca, cara. velho. Ela foi Ele nunca inocente. ia falar pra ela falar isso. O cara é comprometido. Moço, mesmo que ele falasse, velho, a escolha dela falar, entendeu? Ela foi vítima? Não foi hora nenhuma, cara. Não, Vítima da sim, ela foi história. enganada. Mas ela Não, mas ela ela não não tinha que foi ter vítima. falado nada. Porque, assim, a vítima nessa história todinha foi a mulher do Xandão, É a mano. mulher do Xandão, Jaque, cara. Ela velho. não foi vítima. É complicado. controlava o perfil. Xandão continuou negando qualquer participação, Bianchini admitiu que poderia ter sido vítima de um impostor, mas ainda demonstrou desconfiança por causa das informações pessoais, dos áudios e dos pagamentos recebidos. Os dois prometeram tentar identificar o responsável pelas mensagens, portanto, a resposta capaz de encerrar essa história agora depende da descoberta de quem criou as contas e enviou o dinheiro. Até que isso aconteça, continuam existindo duas versões e nenhuma prova definitiva sobre a identidade da pessoa que estava por trás do perfil. A comparação com Adão, Sansão e Salomão é impactante, mas também precisa ser compreendida corretamente. A história não deve ser resumida como grandes homens foram destruídos por mulheres. Dalila participou da queda de Sansão, mas foi ele quem revelou o segredo que deveria proteger. As mulheres de Salomão podem ter influenciado suas escolhas, mas foi o próprio rei quem decidiu abandonar seus princípios. Eva ofereceu o fruto, mas Adão escolheu aceitá-lo. Da mesma forma, caso as acusações de Bianchini sejam verdadeiras, ela não terá destruído o Super Xandão. Ele terá colocado a própria reputação em risco ao agir de maneira contrária à imagem que construiu. Bianchini seria apenas a pessoa que guardou os registros, e isso explica porque essa treta se tornou tão perigosa para ele. Um influenciador não precisa ser perfeito, pode cometer erros, reconhecer contradições e mudar de comportamento. O problema aparece quando alguém transforma seus valores em parte central da própria autoridade e depois pode ser acusado de violá-los secretamente. Quanto mais alto é o pedestal, maior é a queda. No entanto, existe também uma enorme responsabilidade do lado de Bianchini. Acusar publicamente um homem comprometido de esconder conversas, enviar dinheiro por terceiros e buscar um encontro é algo muito sério. Não basta espalhar pistas, mostrar mensagens incompletas e deixar o público preencher as lacunas. Se ela pretende sustentar essa versão, precisa apresentar provas capazes de demonstrar de maneira clara que a pessoa por trás das contas era realmente Xandão. Caso contrário, o que parece uma grande revelação pode se transformar em uma campanha de insinuações impossível de comprovar. Por enquanto, Bianchini abriu a caixa, mas ainda não mostrou tudo o que estaria guardado dentro dela. E Xandão, que começou essa história exigindo respeito ao próprio casamento, agora precisa decidir se responde, processa, autoriza a divulgação ou simplesmente permanece em silêncio. Talvez Bianchini seja Dalila capaz de descobrir o ponto fraco de Super Xandão. Talvez ele tenha acreditado que poderia brincar com o perigo sem sofrer qualquer consequência. Ou talvez ela esteja apenas usando referências privadas e mensagens sem contexto para construir uma narrativa muito maior do que a realidade. A verdade é que essa história deixou de ser apenas uma simples brincadeira de internet. Agora estão em jogo um casamento, duas reputações e a credibilidade de duas pessoas que contam versões completamente opostas sobre aquilo que teria acontecido longe das câmeras. Se Bianchini realmente possui tudo que afirma, Super Xandão pode estar diante da maior crise de sua carreira. Mas se essas provas não aparecerem ou não confirmarem sua versão, será ela quem terá que explicar por que fez acusações tão graves publicamente. Afinal, Super Xandão está sendo injustamente atacado por uma mulher que ultrapassou todos os limites, ou sua indignação foi apenas uma tentativa de esconder o que acontecia nos bastidores. E será que Bianchini realmente possui material capaz de derrubar um dos maiores paladinos da moralidade da internet brasileira? Bom, esses questionamentos eu deixo pra você. Responda aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau. Cara, seguinte. E aí, cara? Posso falar? Fica à vontade, o momento é todo seu. Cara, se eu fosse Xandão, e nos dois casos, eu sendo culpado e eu sendo inocente. Se eu fosse inocente, eu iria processar Bianchini assim. Cara, eu tendo minha consciência limpa, que eu não fiz nada, e eu ver que ela tá me fazendo essa calúnia sobre mim, eu processaria. A hora, cara, no mesmo dia. Cara, ele desrespeitou a mulher do Xandão. Você respeitou o Xandão. Ela não foi inocente. Não, pode ter sido inocente de ter acreditado, mas ela não. Como posso dizer? Ela não foi vítima hora nenhuma. Entendeu? Não, eu acho assim, ela foi vítima na questão de ser enganada. Mas ela poderia ter entrado em contato com o Xandão, né, velho? Poderia, cara. Eu acho isso. Poderia.
moça, ela agiu errado de toda forma. Ela viu o LivePix, recebeu o dinheiro pra falar, desrespeitou a mulher do Xandão voluntariamente, entendeu? Por dinheiro, entendeu? Ela não conferiu se era realmente o Xandão que tinha falado aquilo. Cara, ela só errou, velho. Entendeu? Eu nem julgo a mulher do Xandão lá por ter, Ah, a por ter mulher do ficado brava, Xandão, coitada, ela nem. porque a Bianchi se sentiu no direito de, de, de querer se sentir vítima, velho. Sendo que ela não é a vítima, entendeu? A vítima é a Ah, mulher do Xandão, velho. sim, ela foi a vítima de tudo, porque, tipo assim, ela não tem nenhuma vida pública. Ela não tem É, YouTube, ela não tem canal, não tem nada. e se o Xandão agiu de errado, cara, moço, fala com a mulher dele, com o pessoal, entendeu? Esclarece. Cara, eu tentaria esclarecer, velho, pro pessoal que me acompanha, entendeu? Porque se uma das coisas que eu gosto do Xandão é porque ele é um cara que aparenta ser um cara muito respeitoso. De boa Sim, índole. mas assim, ele falou. Ele falou E pro se ele público fez dele. cagada, velho, eu acho que seria o ideal ele falar, velho, moço, ninguém é perfeito, cara. Ninguém vai. Cara, entendeu? Fala pro pessoal e vê o que vira, entendeu? Mas o importante, velho, é a gente ficar com a cabeça erguida e a gente continuar com nossos princípios, entendeu? Entendi. Mas é isso aí, o vídeo de hoje a gente vai terminar com ele aqui, que já tá com 35 minutos de gravação, 36 agora. Cara, é do balacobaco. Tá É, doido. é muita treta. Você gosta de treta, de fofoca, né? Cara, é legalzinho. Tá É isso aí, doido. gente. A gente vai deixar o link do canal do Não Adivinho aí. Muito bem editado o Deixa vídeo. os comentários aí. E ele pegou o passo a passo, né? Do Nossa, início até o bom, fim. muito bem editado o vídeo dele, tá Sim, doido. sim. E a gente vai deixar aí. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Valeu!